Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Queria compartilhar com os irmãos nessa noite de estudo bíblico, essa noite de quarta-feira, capítulo 4 de Marcos, do versículo 35 até o versículo 41. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria compartilhar com os irmãos aqui hoje e com aquele que nos assiste sobre o tema: por que os discípulos deviam ter fé, ou deveriam ter fé. É interessante esse texto. Ele mostra para nós 4 perguntas muito instrutivas para nós, né? 2 feitas pelos discípulos e 2 feitas por Jesus. As feitas pelos discípulos está no versículo 38, na parte B, que diz assim: não te importas que pereçamos? Né? E ainda pelos discípulos, a outra pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 41. As duas perguntas feitas por Jesus são: por que sois tímidos? Parte A do versículo 40. E como é que não tendes fé? É a parte B do mesmo versículo 40. Eu queria meditar com os irmãos sobre essa última pergunta de Jesus, do versículo 40. Como é que não tendes fé? Nós vamos nos deter aí nessa pergunta. E por que isso? Porque é muito importante, em tempos difíceis, em tempos de tempestade, nós vemos os exemplos de como Jesus tratou com os seus nesses discípulos, e certamente como é que ele trata conosco, né? E é fundamental nesses tempos aí que a gente tenha isso aí que Jesus requereu daqueles discípulos, que nós tenhamos fé, que nós não sejamos tímidos, que nós tenhamos fé, que nós creiamos, né? E há alguns motivos aqui por que aqueles discípulos deveriam crer, que eu queria compartilhar com os irmãos, e que eu queria que nós guardássemos assim, e que nós nos desafiássemos a nós mesmos a ter essa atitude. O primeiro motivo por que aqueles discípulos deveriam ter fé é porque eles estavam sob o comando de Jesus, né? Olha aí o versículo 35. Versículo 35 vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, né? Eles estavam sob o comando de Jesus. A ordem era de Jesus. O itinerário é de Jesus, né? Quando a gente está meditando na palavra de Deus, quando Deus está nos mostrando um caminho, quando Deus está nos ordenando alguma coisa, nós temos que ter em mente isso. O Senhor está no controle, né? O Senhor está conduzindo essa questão aí. Sofremos às vezes porque não obedecemos a ordem e também porque não tomamos a direção que o Senhor nos indicou. Um exemplo clássico disso aí, né, na Bíblia, é a história de Jonas. Jonas, ele vai numa direção totalmente oposta e a tempestade vem sobre a vida dele ali, né? E aqui nós vemos essa tempestade aqui, mas não havia uma desobediência dos discípulos. Havia uma tempestade que estava acontecendo ali. Nós não compreendemos hoje, por exemplo, porque tanta coisa está acontecendo aí e de uma certa maneira virou a nossa vida assim, mexeu com a nossa rotina, mexeu com as nossas prioridades. E às vezes a gente vê pessoas perguntando: puxa, né, por que está acontecendo tudo isso? Mas o importante nesta hora
E a gente ficar nesse propósito, a gente ter essa convicção. Olha, quem deu essa ordem para a gente fazer isso é o Senhor. Né? Quem indicou esse caminho é o Senhor. Então nós vamos. Né? Aquele que indica o caminho, aquele que dá a ordem, né? Ele garante, queridos, ele garante a vitória, ele garante o sucesso lá na frente. Então eu queria que você guardasse isso aí no teu coração. Um segundo ponto que nós vemos aqui nesse texto, porque é que nós devemos, por que aqueles discípulos deveriam ter fé, por que é que nós devemos também ter fé, né? Como aqueles discípulos estavam numa tempestade, nós também estamos e devemos reconhecer isso, o comando do Senhor, né? O comando do Senhor. E é muito importante, porque o que é estar no comando, irmãos? Quem está no comando é que dá ordem, quem está no comando é que mostra a direção, né? Então nós precisamos reconhecer essa autoridade do Senhor aí. Segunda coisa é que, por que aqueles discípulos deveriam ter fé? Porque eles contavam com a presença de Jesus. Né? Jesus não somente deu aquela ordem, mas Jesus foi junto com eles. Né? E eu creio assim também, irmãos, quando o Senhor nos mostra algo, nos dá direção e nos dá ordens, Ele não somente faz isso, mas Ele está ali também conosco. E olha, irmãos, que privilégio, olha que coisa tremenda. Quando você tem uma vida de fé e você sabe que Jesus está com você, que a presença de Jesus é real. Jesus é simplesmente o Criador, irmãos, e sustentador de tudo isso. Ele é o próprio Deus. Todas as coisas, no Evangelho de João, no começo do Evangelho de João, vai dizer isso aí, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Né? Então, Jesus não somente está presente com aqueles discípulos. Jesus não somente está ali presente ali nas suas dificuldades, mas quando você olha também no final do ministério de Jesus aqui na terra, quando ele dá aquela ordem sobre a grande comissão, ele diz lá, estarei convosco todos os dias, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, todos os dias, até a consumação do século, até o final de todas essas coisas. Então, ele prometeu continuar com aqueles discípulos. Ele nos faz também esta promessa, né? É importante isso. Jesus fala assim, olha, no capítulo 19, se não me engano, de Mateus, ele diz assim, 18 ou 19, não me lembro agora, mas diz assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Às vezes a gente tem que identificar, irmãos, na palavra de Deus, o que garante a presença do Senhor, né? Estar reunidos no nome dele, e nós devemos estar também atentos para aquilo que nos afasta do Senhor. Quando Eva peca ali no jardim do Éden, há uma separação. Quando a gente olha lá para Isaías capítulo 59, lá vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, nós precisamos ter essa certeza, a certeza da presença do Senhor. Né? Nós precisamos desejar isso, essa presença do Senhor conosco. Um terceiro motivo, uma terceira razão porque aqueles discípulos deveriam ter fé, é porque eles tinham ali a paz de Jesus. Né? Interessante, no versículo 38, nós vemos que o sono de Jesus ali, né, quando nós vemos ali, Jesus estava na polpa, dormindo, né, sobre o travesseiro. Isso aí é um contraste, né, irmãos? Um contraste com o desespero, né? A paz do Senhor é um contraste com o desespero, com o nosso desespero. É por isso que quando a gente está meio em dificuldade, em luta, e você vai para um lugar bonito, um lugar assim onde você vê a natureza, onde você vê as coisas que Deus criou de uma forma assim tão bonita. Eu estava outro dia num lugar assim, né? Tirei umas fotos, até mandei para os irmãos, e você sente aquela paz, você sente aquela alegria de estar ali, porque você vê ali a criação de Deus, né? O poder de Deus. Você começa a meditar e aquilo traz paz para o teu coração, né? Então Jesus não só está presente, não só está no comando, mas Jesus também, aonde ele está, ele traz a sua paz. E eu vou dizer uma coisa, queridos, quando nós não damos lugar
a essa paz do Senhor, nós não buscamos essa paz do Senhor, buscamos a presença do Senhor, não buscamos estar no controle do Senhor, toma lugar no nosso coração o medo. E o medo, ele esvazia a fé, né? Ele esvazia a fé no nosso coração. Nós precisamos, mesmo que a situação esteja difícil, nós precisamos crer que em relação ao Senhor, Ele está em paz. Isso não pode atingir o Senhor, né? Isso não pode atingir o Senhor. Uma certa vez eu ouvi um pastor pregando, dizendo assim, olha, as nossas fraquezas, elas não enfraquecem o Senhor. O nosso desespero não afeta o Senhor, né? E Jesus está ali e Ele está em paz. Ele está em paz e essa paz, nós precisamos crer nessa paz. É interessante que quando Jesus veio socorrer aqueles discípulos, depois da sua ressurreição, é a primeira palavra que o Senhor fala para aqueles discípulos, paz seja convosco. Né? E é a primeira palavra que o Senhor, quando nós buscamos o socorro dele, quando ele vem ao nosso encontro, é a primeira palavra também que nós vamos ter dele. Paz seja convosco. Nós precisamos tomar posse desta paz. E a última coisa aqui, a última razão, último motivo aqui, porque aqueles discípulos deveriam ter fé, está lá no versículo 39, né? Quando ele diz assim, quando ele age com seu poder, quando ele diz assim, aquieta-te, emudeste, né? Eu fico pensando, coisa maravilhosa, irmãos, que manifestação tremenda de poder, ele se dirigiu ao mar e o mar se aquietar, né? Então, uma outra razão, outro motivo porque aqueles discípulos deveriam ter fé, porque nós deveremos ter fé, né? É porque nós podemos ter o poder do Senhor. Com o Senhor, queridos, vem essa paz, vem esse poder. Com o Senhor vem, né? Vem o controle da situação, o comando do Senhor. Vem a presença do Senhor, vem a paz do Senhor e vem o poder do Senhor. Né? Então, aqueles discípulos, eles tinham o poder de Jesus para socorrê-los naquele momento. Isso aqui é maravilhoso, esse texto, porque você vai ver que ele começa aqui repreendendo ali o mar e o vento, e aí o que acontece? O que acontece? O poder dele age sobre a natureza. E se você continuar lendo o texto, esse texto de Marcos capítulo 4, você vai ver que lá no versículo capítulo 5, de 1 a 20, ele vence também ali o poder dos demônios. Você continuar lendo, você vai ver que ele vence também a tempestade, do versículo 35, aliás, você vai ver que ele vence a enfermidade, né, do versículo 25 a 34. E por fim, lá no versículo 35 a 43, você vai ver que ele vence a morte, né? Então, essa sequência aí de manifestação de poder do Senhor, esse poder é que está com o Senhor. Então, quando nós falamos assim, olha, eu creio em Jesus, quando você crê em Jesus, esse pacote aí vem, né? O comando do Senhor, a presença do Senhor, a paz do Senhor, né? E o poder do Senhor, né? Poder do Senhor. Então eu queria que você guardasse isso aí no teu coração, sabe, firmemente, principalmente assim em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. Nós estamos passando por uma crise aí, as pessoas dizem que essa crise ela vai se agravar, depois com as consequências dessa paralisação, tudo, mas, sabe, creia no Senhor, sabe. O Senhor desafia aqueles discípulos com essa pergunta. Uma primeira pergunta que ele diz, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Né? Como é que não tendes fé? Jesus, quando Jesus faz essa pergunta, ele queria exatamente ver isso. Né? Jesus se admirou com pessoas que se aproximaram dele com fé. Jesus se alegrou com pessoas que se aproximaram dele com fé, com uma fé especial, com uma fé realmente de dependência, de confiar nele, né? E então eu queria que você guardasse isso aí no teu coração, que você indicasse isso aí para outra pessoa também, para ela ouvir. Eu fico pensando, irmãos,
que a gente meditar sobre essas realidades aqui da pessoa de Jesus, eu fico pensando da pessoa ler isso, da pessoa dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu quero tudo isso aí que o Senhor representa. Eu quero esse comando do Senhor, eu quero obedecer às ordens do Senhor, eu quero essa presença do Senhor na minha vida. Eu quero a paz que vem com essa presença do Senhor, eu quero esse poder do Senhor. Deus vai com certeza, sabe, se alegrar em te dar tudo isso aí. Entendeu? Então eu queria orar por você agora, para que essa palavra fique no seu coração e para que ela seja, sabe, um desafio para a sua vida. Em nome de Jesus. Aí onde você está, feche os teus olhos, incline a tua cabeça e oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus abençoa, que essa palavra, Deus, possa alcançar, Deus, não somente os irmãos da igreja, mas muitas pessoas, ó Deus, e possa fazer a diferença na vida das pessoas, ó Pai. Porque realmente faz a diferença, Deus, quando nós, ó Deus, quando nós entendemos os desafios que o Senhor faz para nós, de confiar no Senhor, ó Deus, de experimentar a direção do Senhor para a nossa vida, experimentar, ó Deus, a presença do Senhor, ó Deus, a paz do Senhor, o poder do Senhor. Deus, abençoa o teu povo, não deixa nesse tempo, Deus, em que nosso coração fica inquieto, porque a nossa vida de uma certa maneira tem mudado e a gente tem sido obrigado a se adaptar, ó Deus, às circunstâncias que nos traz desconforto. Mas nessa hora, Deus, nós cremos, nós podemos contar com a presença do Senhor, contar com o Senhor, ó Deus. E nós nos colocamos assim diante do Senhor, pedindo a tua bênção, a tua direção. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Ó Deus, que a igreja, Pai, possa ouvir essa palavra e possa, Deus, multiplicar essa palavra, Deus, indicar essa palavra, transmitir para alguém, para que, ó Deus, possa chegar a outros ouvidos e o coração das pessoas possa se aquietar, ó Deus, com esta mensagem, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Em nome de Jesus.